Samael. Hã? Eu sou um democrata cristão. Hã? Lembram disso? Tem um professor baiano, que é o tal de Wilson, que deram lá para ele escrever na Folha de São Paulo, que ele começou, no primeiro artigo dele, né? Eu me lembrei que eu vi o primeiro artigo dele. Eu não tinha me lembrado no último vídeo, mas depois que eu fiz sobre ele. Mas agora eu me lembrei que ele começou: eu sou um social-democrata. O cara vai escrever na Folha de São Paulo. E aí ninguém conhece o cara, ninguém sabe de onde que ele veio. E ele, ao invés de escrever, escreve sobre ele: eu sou um social-democrata. Resultado: ninguém vai ler uma coisa dessa a sério, né? Por quê? Porque se eu sou um social-democrata, os meus artigos todos vão ser social-democratas. Então, o articulista, ele não faz profissão de fé partidária, doutrinária. Ele podia ter dito: eu sou um libertário, eu sou um conservador, mas eu sou um social-democrata, né? A social-democracia é o melhor regime do mundo. Isso é uma declaração de mediocridade em termos de articulista, né? Bom, e aí continua, né? Porque os artigos vão se sucedendo com uma superficialidade que me espanta. Porque tem gente que é superficial no jornal, mas você vai ver, o artigo do cara é desse tamanho. Dá um espaço para ele de 3 parágrafos, 2 parágrafos, menos de 3.000 palavras e tal. Mas esse Wilson, professor baiano, ele tem aí o espaço que ele quiser. Ele tem um monte de parágrafos escritos e não diz nada. Esse último artigo dele é uma coisa fantástica, porque ele continua acreditando que haveria um golpe no Brasil. Ele continua acreditando que haveria um golpe. Agora, o pior é ele não entender daquilo que ele fala que é as Forças Armadas. Ele não sabe do que se trata. Ele acha que as Forças Armadas precisam decidir se elas vão se dobrar à democracia liberal ou não. Que conversa besta! Você não tem uma análise histórica, não tem uma análise econômica, não tem uma análise sociológica, nada. É um desejo dele que ele põe no papel que as Forças Armadas devem decidir. Gente, pelo amor de Deus, né? Jornalismo não pode ser isso. Aonde nós vamos parar com esse tipo de coisa? A superficialidade tomou conta do jornalismo brasileiro, da mídia. Primeiro, qualquer artigo que for falar de Forças Armadas, qualquer, acadêmico ou não acadêmico, tem espaço. Primeira coisa, quem é que manda nas Forças Armadas? Qual as classes sociais que comandam as Forças Armadas? Algum dia as Forças Armadas não obedeceram os ricos, não protegeram o patrimônio dos ricos? Algum dia elas realmente protegeram alguma coisa que foi o povo brasileiro? Quando? Meu Deus do céu, é uma instituição voltada para o policiamento interno. Ela não tem vocação democrática, não é uma questão de decidir ou não decidir. Ela foi criada a partir de um vínculo com as classes dominantes, como um tipo de guarda nacional, guarda presidencial, guarda das classes dominantes. E outro dia eu estava lendo para vocês a grade curricular de quem se forma na AMAN. Não tem escapatória. É tão moldado é tão moldado o ensino para eles servirem às classes dominantes que não tem nem como você pensar numa decisão, não está posta uma questão desse tipo. As Forças Armadas sempre vão achar
que aquilo que os ricos, o capital, principalmente o capital, menos os ricos e mais o capital, aquilo que o capital decide como sendo democracia e função das Forças Armadas proteger, elas vão proteger. É só isso. Só e só e só. Não é uma questão de decisão. Seria uma questão de decisão nossa. Se nós quisermos que as Forças Armadas mudem, nós temos que começar a mudar as regras sobre elas e as regras internas sobre como é feito o ensino lá no interior das Forças Armadas, nas academias militares, nos colégios militares. Aí pode ser que a gente consiga, né, começar a pensar em possibilidades de decisão. Esse é um ponto. 2, além de proteger o capital e fazer o que o capital quer, qualquer artigo tem que lembrar que as Forças Armadas foram depuradas, entre aspas, né? Depuradas de qualquer elemento contrário à doutrina de segurança nacional do Golbery e da geopolítica do Brasil, do Golbery. Essas duas peças teóricas, elas deram doutrina para as Forças Armadas e todas as pessoas que não responderam a esta doutrina foram mandadas embora, com vários expurgos. Expurgos que começaram lá na Primeira República e que vieram até pós-64. Então você tem quase a República inteira de depurações no sentido de tornar as Forças Armadas aptas a pensar, geopolítica. Os Estados Unidos comandam a América e nós somos o quintal. Ponto pacífico. Essa é a geopolítica do Golbery. 2, segurança nacional. A segurança nacional não está em olharmos para o inimigo externo. Quem olha para o inimigo externo pela geopolítica é os Estados Unidos. Então não temos que nos preocupar, até porque não temos armamento, nem bala para 1 hora de guerra. Então quem é o nosso inimigo? A subversão, o inimigo interno. Quem é este inimigo interno? Toda e qualquer força, não precisa ser de esquerda, que faça pensar. Pois para pensar, pois questionamento, pois dúvida, não é boa pessoa. E aí a esquerda paga o preço. Tá? Em nome da democracia, as Forças Armadas seguraram os acampamentos dos rezadores para pneu o tempo todo. Em nome da democracia. Depois, quando eles viram que não tinha setor dominante nenhum apoiando aquilo, que era movimento de maluco, então na hora do vamos ver, deixaram o Bolsonaro falando sozinho, mas não tinha também nenhuma possibilidade de golpe. Basta você saber essas duas coisas que eu coloquei aqui, e você entende que não teve planejamento de golpe, não teve golpe, nem ia ter. E não sou eu sozinho que estou falando isso, os próprios parceiros de farda, que não, né, aqueles que não são completamente débeis mentais, disseram isso. Olha só esse pedaço de entrevista de um general. Vou colocar aqui para vocês verem agora. Planejamento de golpe, sim, mas um planejamento tão mal feito, tão primário, mal feito no sentido, eu não quero dizer que eu tenha especialidade para fazer golpes de Estado ou golpes militares, isso a gente não estuda, mas a maneira como isso foi montado, ou como está sendo apresentado, eu considero de um primarismo absurdo, em se tratando de militares que têm esse curso de operações especiais. Então, pelo que eu pude ver,
Até agora, minha fonte é a imprensa, são os senhores e senhoras da imprensa. Essa é a minha fonte, não tenho nenhuma outra fonte. O que eu tenho visto é justamente um primarismo muito grande, alguma coisa que jamais daria certo. Jamais daria certo. Até porque eu escrevi outro dia um texto também baseado nisso, de as pessoas falarem em golpe militar, golpe militar. Golpe militar é uma coisa, golpe de militar é outra coisa. Este foi um planejamento para um golpe que envolvia militares, que eu chamei de golpe de militares. Um golpe militar é institucional. Pronto, general, amigo desses aí que estão presos. Mas ele mesmo, com o pouco conhecimento que ele tem, e não precisa ser muito, já notou que aquilo não tem sentido. Agora, o interessante é que este general, com o ensino falho da academia militar, notou que aquilo não tinha sentido. E o professor baiano, com o ensino da universidade, que deveria ser melhor, não notou. Não é incrível isso? Né? De modo que a gente está criticando o ensino militar e depois a gente encontra que fora do ensino militar, quem é educado pela universidade começa a acreditar em golpe tanto quanto aqueles que estavam acreditando lá dentro. Em outras palavras, pelo amor de Deus, né, gente? É o espraiamento da burrice para tudo quanto é lado. Daqui a pouco a gente volta.